Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Continuando na temática da polêmica do Aves de Rapina, sim, é o terceiro, na verdade, quinto vídeo, considerando os nerds raiz que eu tô fazendo sobre esse tema. Mas vamos lá. Uma das polêmicas de Aves de Rapina é sobre fidelidade. E isso trouxe à tona um tema que eu queria falar há muito tempo no canal, que é sobre fidelidade. Realmente importa? Porque não é novidade pra ninguém que a gente tá tendo aí uma avalanche de super-heróis, tanto da DC, da Marvel. Vai ter até agora do Spawn, né, da Image. Uau. Pois bem, a parada é que com tantas coisas saindo de super-heróis por aí, muitas coisas que nós temos nos quadrinhos não funcionam no cinema, nos jogos, nas animações. Então sempre vai rolar adaptação, seja ela bruta ou não. E é isso que a gente tem como fidelidade, ou seja, ser o mais parecido possível com o original. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso, né? Na verdade, nem tão particular assim, mas eu vou comentar aqui um bocado sobre fidelidade, se é de fato importante ou não. Qual a minha visão sobre fidelidade? Vamos lá. A minha visão é: eu não quero ver a mesma coisa do quadrinho no filme, ou no jogo, coisa do tipo. Eu gosto de adaptação, eu gosto de mudanças. Por dois motivos. E o principal. Eu sei que muita coisa dos quadrinhos não funciona em filme ou em outras mídias que funciona muito bem em quadrinhos, somente em quadrinho. E dois, se fosse pra ver exatamente a mesma coisa que eu vi aqui, eu vou ler isso aqui, sabe? Não tem porquê ir ver a mesma coisa em outro formato, sabe? Pra mim é idiotice. Desde sempre tem essa discussão sobre fidelidade, né? Se, tá muito diferente do tipo. Vamos lá. Eu acho que tem duas coisas importantes de levar em consideração isso, né? Tipo, um personagem, no caso. Tem dois elementos fundamentais do personagem. Um é o núcleo e o outro é a casca. Vamos comparar com o amendoim, tá? Você vai no mercado, você pode tanto comprar um amendoim sem casca, quanto um amendoim com casca. Mas eles continuam sendo amendoim, continuam sendo essencialmente o mesmo produto. A mesma semente. Amendoim é uma semente? Continua sendo o mesmo produto, o mesmo alimento, o mesmo petisco. Ok? Tá, você pode botar um sal aqui, pode botar uma canela, uma outra coisa para dar um gosto diferente, até mudar um pouco a cor, mas no final sempre vai ter um pouco de amendoim ali dentro, independente da casca ou do que você bote ao redor dele. E isso que é importante se levar em consideração quando você adapta alguma coisa para alguma coisa. Ou seja, quando você adapta um super-herói, uma história, um livro, ou coisa para filme, desenho, animação, jogo, qualquer coisa. Esse é o ponto. Você pode mudar a casca o quanto você quiser, mas o núcleo tem que se manter o mais parecido possível com o original. Vamos pegar um exemplo. Lanterna Verde, tá? Que é o meu herói favorito, tanto que tem até o quadro aqui dele. Tá torto? Não, tá na moral. Então vamos lá. O Lanterna Verde é um personagem que eu gosto muito. Tipo, é o meu herói favorito. E vocês repararam isso, né? Mas então, eu gosto muito dele. E sim, tem uma grande discussão sobre o filme do Lanterna Verde. E muita gente pede pra comentar esse filme. Se você quer que comente, comenta aí. Se você quer que eu faça vídeo sobre o filme do Lanterna Verde, comenta aí. Mas vamos lá. Vamos tirar todo aquele roteiro esquisito, toda aquela parte da terra bizarra, coisa do tipo, né? Vamos deixar só o Lanterna Verde, né? O Ryan Reynolds com o uniforme, tá? Vamos lá. Qual é o miolo e qual é a casca do Lanterna Verde? O miolo ele tem um anel movido à força de vontade, que gera construtos verdes. Ele tem um uniforme que protege no espaço. Ele é parte de uma tropa de mantenedores da paz do universo. E eles respondem a anõezinhos azuis. Ok? Beleza. E qual é a casca? É como o uniforme dele é feito. Tanto que nos próprios quadrinhos tem vários uniformes de Lanterna Verde, mas ele continua sendo Lanterna Verde. Isso é um pouco discutível, mas onde é a base dos Lanternas Verdes? Tá, 90% do tempo é em Oa, mas já foi em Nova Oa, já foi no Mogo, já foi em vários locais. Então, na real, o importante não é ser Oa, o importante é ser um planeta dedicado às Lanternas Verdes, onde você tem a bateria central, coisa do tipo. Muita gente vai ficar puta com isso, mas que seja. Tá, então temos a essência da Lanterna Verde, que é os poderes e a função dele no universo. Agora, a casca. O uniforme dele, a aparência dele. Ou seja, as cores, como a aparência dele, né? Os acessórios, coisas do tipo. Tá. Outra coisa também que é acessório. O anel, o formato do anel, o formato da bateria também é outra coisa. Tem uma versão do Lanterna Verde que nem bateria tem.
Se eu lembrar o nome eu boto aí, mas eu acho aquele desenho do Super Amigos, eu acho, na série do Super Amigos, eu acho que lá não tinha bateria, tá? Era só o anel mesmo. Então, nesse caso, de novo, tirando todo o contexto exterior, que deixa só o personagem Lanterna Verde do filme de 2011 e o personagem Lanterna Verde dos quadrinhos, o Lanterna Verde em si, o Hal Jordan, ele tá fiel. Por quê? Ele continua sendo um piloto de caça, né? Um piloto de teste. Ele continua sendo interessado na Carol Danvers. Ele continua... Carol Danvers é a Capitã Marvel. Na Carol Ferris. Ele continua tendo o negócio da jaqueta do pai. O trauma lá do pai. Ele continua tendo muita força de vontade, ele continua sendo uma Lanterna Verde, ele continua fazendo tudo que ele sempre faz. Tá? Só que mudaram é o ator e a roupa do Lanterna Verde. Porque eu gosto da roupa do Lanterna Verde do filme, tá? Apesar dos efeitos serem não tão legais assim, a roupa dele é legal. Eu gosto desse conceito da roupa parecer uma malha que imita músculos. Eu acho isso muito legal. É uma coisa que eu gostei muito no filme. Do uniforme ter esse negócio do fluxo de energia passando pelo corpo como se fosse músculo. Eu acho isso muito foda. Mas então, você vê que o núcleo dele tá mantido ali. É o mesmo personagem, é a mesma ideia. Ele continua sendo um patrulheiro do universo, mais setor 284 e tudo mais. Só que mudou a casca. E tudo ao redor, porque, vamos concordar, personagens secundários e elenco de apoio são casca. Tá, Kilowog, Sinestro, Tom Arthur são um pouco mais centrais do que o resto, mas vocês entenderam o ponto. Então, é isso que eu acho interessante em adaptações. Você mantém a essência e muda só a casca da parada. Então, vamos lá. Vingadores fez isso muito bem, os filmes da Marvel fizeram isso muito bem. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele continua sendo um cara egocêntrico, com problema de bebida, com problema familiar, com um negócio no peito, que faz armadura e coisas do tipo. Aí só mudaram a casca, ou seja, tá, o que a gente pode mudar? Primeiro, a roupa dele, né? Que, tá, nos quadrinhos começou com aquela roupa literalmente de lata, e depois foi evoluindo tudo mais, e teve lá aquela versão com pernas e braços amarelos, coisas do tipo, era só uma armadura sem muita tecnologia. Então eles adaptaram para ser logo com muita tecnologia. Mudaram o cenário do filme, da construção da armadilha, do rápido do Stark, da guerra do Vietnã para a guerra do Iraque. É uma mudança, sabe? É uma coisa que diferenciou. Isso acontece em qualquer coisa, incluindo no Aves de Rapina, que aconteceu agora. Que, por exemplo, a Canário Negro, ela continua sendo uma lutadora, ela continua gritando, ela continua sendo uma investigadora legal, ela continua não sendo loira. Isso é um ponto que muita gente esqueceu da Canário Negro. Ela não é loira, tá? Se você não sabe, que ela é uma peruca, é o disfarce dela, tá? E ela continua não sendo loira, e nada impede que ela no futuro compre uma peruca, tá? Eu concordo, a peruca, a jaqueta e a minha calça são meio que marcas registradas da Canário Negro. Marcas registradas da Canário Negro nos quadrinhos. Nada impede, isso aí é roupa, cara, isso pode ser mudado a qualquer hora. Mas você repara que o núcleo ainda tá ali. Ela continua gritando, lutando, dançando, fazendo um monte de coisas e o senso de humor dela tá ali. Mesma coisa com a Arlequina, ela continua sendo a psicóloga, continua sendo bem inteligente, meio louca, continua sendo muito ágil, que é uma característica bem importante dela. E só mudaram a casca. Então, tá, ela não tem duas eras, ela tem uma. Ela não tem um romance com a venenosa ainda. Mas que seja, né? A Arlequina em si continua sendo a mesma personagem. Tá? Isso acontece até em filmes mais adorados de cinema, tipo o Batman. Sabe, o Cavaleiro das Trevas. Tipo, o Batman nunca foi exatamente adaptado de um quadrinho pro cinema, né? E eu falo isso principalmente por conta da capa e dos olhos, né? Você pode ver que nos quadrinhos, 95% das vezes, o olho do Batman é branco e brilha. Isso tem um sentido tanto tático quanto de construção de personagem. Eu posso contar isso em outro vídeo, falar sobre porque o Batman nunca foi bem adaptado pro cinema, mas se você quiser saber melhor, clica aqui no card que tem um vídeo do Araújo, do Caps Lock, que a maioria das coisas que ele fala ali eu concordo, tá? Tem algumas que eu discordo mais, que seja. Pois bem, os olhos nunca foram adaptados, porque tem que mostrar o ator, tá? A capa também nunca foi muito bem adaptada, porque nos quadrinhos e no desenho da Liga da Justiça, que é o único lugar que adaptou isso legal, o Batman, quando ele cai, a capa dele cai como se fosse um líquido, ele se espalha e quando ele levanta, ela sobe junto com ele, fica rente ao corpo. E a capa não fica pra trás, ela fica pra frente, cobrindo as mãos dele. Isso nunca foi pra nenhum filme, né? A capa sempre foi pra trás e o Batman, no quadrinho, ele sempre foi um cara forte, mas nunca foi aquele trincado, sabe? Ele nunca foi o Arnold Schwarzenegger em tempos áureos. Ele sempre foi um cara mais bem treinado, sabe? Um cara bem de corpo, né? Ele, um cara bem capacitado. Então, apesar de eu amar o Batman do Ben Affleck, eu sei que ele não é muito fiel, porque, a capa dele é pra trás, 2, ele é bombado demais,
3, o símbolo dele é horroroso. E 4, o olho dele não é branco. Isso já muda muito do personagem, mas a essência deles são vigilantes e tal. Tá, eles mudaram um pouquinho a essência dele de matar e tudo mais, mas... Tá, a proposta do personagem daquele filme era essa, tá? BVS, Tigre e tal, a proposta era outra. Mas você percebe que a essência dele tá quase toda lá. Eu considero ele mais fiel do que o Batman do Christian Bale, que era aquele filme que o pessoal acha maravilhoso, sensacional, quando na verdade é só um filme legal. Vamos lá, o Batman do Christian Bale, ele é muito magricelo, tá? Parece nem que ele foi treinado. 2, tá, o olho também. 3, a capa, apesar da capa dele ser mais fiel que a capa do Ben Affleck, mas também a capa não tá tão fiel assim. 4, a roupa dele dá quase uma flexibilidade, até comentei isso no segundo filme, que a roupa dele não é muito flexível, tá? Então você repara que mesmo filmes adorados não são tão fiéis assim, tá? Sempre vai ter uma adaptação, querendo ou não. Quer ver uma coisa que funciona muito bem em quadrinho e não funciona em filme? Narrativa ao mesmo tempo. Por exemplo, você fica comparando quadros enquanto você tem uma narrativa só passando por eles. No quadrinho, se for bem trabalhado, óbvio, funciona muito bem você ir lendo e a imagem se completando. No filme, é muito mais difícil você trabalhar isso bem. Claro, vocês vão comentar aí que tem algum filme que faz isso muito bem, que eu não vi. Mas, assim, você comparar, é muito mais fácil fazer isso num quadrinho do que no filme. Outra coisa, vários conceitos também são muito mais fáceis de ser abordados no quadrinho. Tipo, o cara voar. Tá, no quadrinho é muito mais fácil, a gente já tem uma compreensão mais simples daquilo. Agora, no filme é muito mais complicado. Linguagem visual também é muito importante nos quadrinhos. Tipo, o Superman abaixar o óculos, olhar pra uma bolsa e ter um círculo dele vendo o que tem dentro da bolsa. No filme isso não funcionaria, né? Seria bem esquisito, né? O pessoal ia ficar um pouco incomodado e muita gente ia reclamar disso. Sabe, tem muita coisa que funciona em quadrinho e não funciona em filme. Em quadrinho já é comum a gente ter painéis, né, quadros em que não tem fundo, ou o fundo é uma cor sólida, ou uma rabiscada qualquer, né? Tipo, o fundo não é importante, o importante é o personagem principal. Em filme isso não ia funcionar, cara, ia ficar escroto. Imagina o seguinte, essa cena aí, sabe, tira o fundo e bota qualquer outro fundo, sabe? Não ia funcionar, isso não funciona em filme, sabe? Então, quando você faz um filme, uma adaptação de qualquer coisa, tem que saber avaliar o que foi mudado para adaptar e o que foi mudado para vender. E analisa também se a essência do personagem foi mudada, ou se só mudaram a casca. Isso é muito importante, cara. E pra mim, voltando de novo à minha opinião lá no início do vídeo, cara, pra mim, fidelidade não é uma coisa tão importante assim. Porque, cara, tá, a gente já sabe que a coisa vai ser mudada por causa de filme, né? A gente sabe que o Batman do quadrinho nunca vai ser transportado 100% igual pra filme. E, cara, pra mim tudo bem isso, sabe? Porque se eu quiser, de novo, se eu quiser ver a mesma coisa do quadrinho, eu vou ler o quadrinho. Porque nunca que a minha experiência num filme vai ser igual à experiência no quadrinho. Jamais. Tá, eu já aceitei isso há muito tempo. E aí o pessoal fica falando que, mudou meu personagem, não tá igual ao quadrinho. Cara, nunca vai ter igual ao quadrinho. Aceitem isso. Nunca vai estar igual. Então vá já de cabeça aberta pra falar, cara, vai ter mudanças. Vamos ver se essas mudanças vão funcionar ou não. Porque no final das contas é isso, um filme de Superman, né? E também, cara, uma outra coisa que eu levo, assim, com bastante importância, mas tem muita gente que discorda muito de mim, é você comparar duas coisas com materiais diferentes, né? Então, tipo, comparar o filme enquanto filme e o quadrinho enquanto quadrinho. Porque tem muita gente que compara, esse filme não foi fiel ao livro, o livro é muito melhor, não sei o que. Cara, analisa o filme como filme. Se quiser, depois você analisa como adaptação, mas tem que saber diferenciar. Analisar o filme como filme e o filme como adaptação. Porque, por exemplo, o filme do Death Note, como adaptação, é uma bosta, e como filme, também é uma bosta. O Homem-Aranha, do Tom Holland, como adaptação, ele é bem mais ou menos, porque não tem nenhum filme que nem aquele, nenhum quadrinho como aquele. Mas, como filme, ele é muito bom. Mesma coisa com Lanterna Verde. Como adaptação, ele é muito bom, mas como filme, é uma porcaria. Então, entenda a diferença entre comparar um filme como adaptação e como filme. Então, é isso. Se um filme consegue ser bom nas duas coisas, beleza. Mas se ele for uma adaptação ruim, mas for um filme bom, também tá tudo certo. Faz parte. Então comenta aí que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa parada de adaptação. De se você acha realmente fidelidade uma coisa tão importante assim, porque não é, tá? Tá, comenta aí sua opinião. Quero muito saber, eu quero muito ler seus comentários aí acerca disso. E acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ver no próximo vídeo. Falou!